Olá, meu nome é Jorge Chagas, eu sou o pesquisador da Embrapa Trigo. Eu fico alocado aqui na Embrapa Cerrados, aqui em Planaltina, no Distrito Federal. Então, eu vou falar um pouco das práticas de implantação do trigo aqui no Cerrado, né? Como que é o cultivo do trigo aqui no Cerrado, aqui no Brasil Central. O trigo tem se tornado uma alternativa muito boa aqui para os produtores da região, né? O trigo, ele traz inúmeros benefícios para o sistema, como controle na rotação, né? Ele traz inúmeros benefícios, controle de plantas daninhas, né? Ajuda no controle de plantas daninhas, no controle de fungos do solo, nematóides, né? Traz a sinergia bem boa com a soja, né? Aí que a gente vai estar falando um pouco aí depois também. Falar também do trigo irrigado, né? Dos sistemas aqui que o trigo entra aqui na região. Bom, então o trigo, ele é cultivado aqui na região dos Cerrados em dois sistemas. O trigo de sequeiro, que é cultivado após a soja, ou milho de verão em algumas regiões de Minas, né? Sem irrigação. Esse trigo, ele só vai aproveitar as chuvas, né? O final da época chuvosa aqui do Cerrado, que é março e abril, né? E contudo, esse trigo, ele possui um risco, né, mais elevado, né? Que ele vai enfrentar veranicos, né? Mas contudo também ele traz oportunidade, que é uma das poucas culturas aí que plantada nessa época pode trazer, né, um retorno aí para o produtor. E também nós temos o trigo irrigado, que é plantado numa janela aí no inverno, né, cultivado sob irrigação, principalmente via pivô central. É um trigo de baixo risco, né, praticamente poucos intempéries agem sobre ele, né, então, tipo chuva, granizo, alguma coisa assim. Contudo, é um trigo que exige um alto investimento, né? Caracterizado por um alto investimento, por ser cultivado num sistema né, de alta rotação, né? De uma área nobre aqui da região dos Cerrados, né? E tem um gasto de energia e o equipamento também, pivô central, que não é muito barato, né, para manter. Então, aqui, né, o balanço hídrico geral, mais ou menos normal aqui da nossa região, né? Então, vocês podem ver o posicionamento aí dos sistemas, né? O sequeiro aí, iniciando em março, indo até final de junho, a colheita aí, meados de junho até julho, e o irrigado, né, plantando aí desde meados de abril até maio, até o início de junho, e a colheita aí em setembro. Então, esse gráfico caracteriza muito bem aqui como entra o trigo dos dois sistemas aqui na nossa região. Com relação ao potencial, né, no trigo sequeiro, normalmente, né, o potencial de rendimento de grãos fica em torno de 2 a 3 toneladas, aproximadamente 40 sacos por hectare, é um rendimento normal aqui para a região. Contudo, nós temos hoje linhagens, né, já produzindo aí de 4 a 5 toneladas, com 150 milímetros, né, desde que bem distribuídos. Então, no futuro aí nós teremos, né, esse rendimento aumentando aqui na nossa região, não só com materiais da Embrapa, mas de outras obtentoras. Aqui, só destacando aqui, né, o 404 produziu quase 72 sacos na semeadura no dia 29/3, no 29 de março, já no finalzinho da janela, né? Então, vocês veem que o trigo aqui na nossa região, ele pode entregar esse potencial, né? Plantado numa época que praticamente não existe outras culturas que possam entregar esse rendimento de grãos. Aqui o lançamento da Embrapa, aqui o BRS Savana, né? Vai ser lançado aí agora em 2026, né? Produzindo bem, né, 66 sacos aqui em Sacramento, e produziu aqui 86
20,16 sacos em cristalina, aqui numa região próxima aqui de Brasília, a 1.200 metros de altitude, semeado dia 15/3, né? Então, a janela de semeadura que traz essa oportunidade aí para o trigo aqui na região, né? Oportunidade para o produtor ainda estar conseguindo produzir e ter rentabilidade. No irrigado, nós já falamos numa produção aí em torno de 6 a 8 toneladas, então tem que fazer um investimento maior para se produzir esse nível de rendimento, né, em torno de 115 a 125 sacos, é um rendimento normal aqui para a região, né, nós temos parcelas, já colhemos em parcelas aí experimentais cerca de 11 toneladas por hectare, e o destaque aqui foi em 2021, o produtor Paulo Bonato, aqui numa área de 51 hectares, colheu 160,5 sacos por hectare. A gente fala que é o recorde mundial quando a gente considera quilos por hectare e dia, né? Então, seria um recorde mundial de produtividade de trigo. A gente sabe que na Nova Zelândia o pessoal consegue colher 14, 15 toneladas, contudo, eles colhem lá num ciclo de 320 dias, né? Então, é um ciclo muito longo. Então, nos mostra o potencial que nós temos aqui, né, intensivo de luz, água, ambiente, para estar produzindo um trigo de forma rápida, né, 119 dias, e produzir muito bem. Os principais desafios aqui do trigo do cerrado, né, eles começam desde o planejamento, né, é importante o produtor estar atento, né, às cultivares indicadas para a região, para isso tem o ZARC, né, que indica as cultivares para cada região por município, então é importante estar vendo isso, né, escolher a cultivar ideal para o sistema, né, é importante ver rendimentos locais, né, se a cultivar já performou na região, o ciclo, né, o ciclo é importante, principalmente no caso do irrigado, né, as doenças, né, tem uma variabilidade com relação a doenças, qualidade é muito importante, porque o seu comprador, que é o moinho, ele pode exigir uma determinada qualidade, ou uma preferência por uma cultivar que, finalmente, vai estar ligada à qualidade dela. E isso vai interferir na comercialização. A aquisição de insumos, aqui, como não é uma região tradicional de trigo, também é importante ver aonde você vai encontrar sementes. Então, é importante ver com o obtentor, né, da cultivar, os parceiros, né, de onde encontrar essa semente em qualidade, né, e em quantidade. Como aqui, como eu falei, não é uma região, né, tradicional de trigo, os sementeiros são poucos e, às vezes, podem estar distante da propriedade, né? Então, é importante previamente ver aonde encontrar essa semente. E também herbicidas seletivos, né, a cultura, que às vezes algum ano também pode ter alguma dificuldade para encontrar esses produtos. E no caso, no cultivo irrigado, o regulador de crescimento. E tem anos também que esse regulador, não é que ele falta, mas se você não adquirir ele, né, previamente, fazer, né, dentro do planejamento, quando chegar perto da aplicação, você pode não achar, né, na revenda. Colheita e armazenamento, é importante colher o trigo seco, né, e limpo. Moinhos não gostam de trigo sujo, né, que dificulta lá, pode escurecer farinha, né, interferir na qualidade da farinha. É importante também segregar o trigo, né, separar por cultivares, como falei, cada qualidade de trigo, ele é ligado a uma cultivar, né, problemas, então se você teve problemas num talhão, não misturar com um talhão que você não teve problemas, porque o moinho vai perceber e ele pode
pagar menos, né? Fazer um deságio aí na hora da comercialização. Então, é importante fazer essa segregação, né? Em relação à comercialização, né, ver previamente, né, a logística, onde estão os compradores, né, a distância dos moinhos, que no Brasil, a maioria dos moinhos, eles ficam, né, no litoral, então aqui para o interior, são poucos, né, poucos os moinhos, e também ter escala. O moinho, ele gosta de ter, né, comprar geralmente uma quantidade maior, né, então, assim, ele ter essa escala de produção é também é desejável aí na hora de comercializar. De um modo geral, a semeadura, ela pode ser feita a lanço ou em linha. A lanço, né, geralmente aqui tem muitos produtores que começam a entrar na cultura e às vezes não querem investir numa semeadora. Então, esse plantio, ele pode ser feito com equipamento de distribuição de adubo, né, de calcário. Então, uma forma simples, né, e rápida de fazer essa semeadura. Contudo, você vai ter que gastar um pouco mais de semente, em torno de 30%, para você conseguir um estande, né, e você pode ter problemas de uniformidade, né? Um estande talvez menor e está mais suscetível ao acamamento, principalmente no sistema irrigado, que está muito ligado à uniformidade da lavoura para você conseguir altos rendimentos. Então, aqui uma foto aqui a lanço, né? Como fica, né? Você faz a distribuição da semente, passa uma grade em cima, né, revolvendo, enterrando um pouco a semente. Então, vai ficar semente na superfície, que possivelmente pode não germinar, e semente muito profunda, que também pode encontrar dificuldades de germinar, ou vai germinar depois, causando essa desuniformidade. Então, a preferência é que se o produtor, né, puder, ele está adquirindo uma semeadora. Hoje, a maioria das semeadoras, elas vêm no espaçamento aí de 17 centímetros, é importante não ultrapassar 20 centímetros, né? Fazer a profundidade aí de 2 a 5 centímetros, a profundidade de plantio, né? A semeadura em linhas, ela traz os benefícios que é o uso eficiente de fertilizantes, né? Você vai estar distribuindo fertilizante ali bem eficientemente na linha, bem eficiente na linha, né? O arranjo de plantas, ele vai ficar mais uniforme, né? Isso vai resultar aí em produtividade, principalmente isso tem uma sinergia muito boa com o redutor de crescimento. Quanto mais uniforme a lavoura, melhor o resultado do redutor de crescimento no irrigado. Vai conservar as propriedades do plantio direto, né? Então, todos aqueles benefícios do plantio direto de não revolvimento da palha vai estar conservado, né? E você também vai poder fazer o uso de herbicidas pré-emergentes, que no alanço não é indicado fazer, porque se você fizer, a semente que vai estar em superfície, ela não vai germinar, né? Então, são esses os pontos e contrapontos aí de cada tipo de semeadura. Agora, falando especificamente do trigo de sequeiro. Então, nós vamos aqui falar um pouco, né, voltado aqui para o trigo de sequeiro, e depois nós vamos falar do trigo irrigado. Bom, o trigo de sequeiro, ele é indicado aqui para regiões acima de 700 metros, né? A gente indica ele em solos, preferencialmente acima de 35% de argila. É um trigo que vai sofrer, né, com calor, geralmente com calor, com veranicos, é um período caracterizado, né, por isso aqui na nossa região, né, março, abril, né, calor no início, veranicos, chuvas irregulares, né, e isso tudo gera um risco. Então, geralmente no final, os cultivares sofrem, né, com o déficit hídrico, e no começo, né, do ciclo,
sofrem com o calor, né, que aumenta a pressão de doenças foliares. Então, esse trigo, ele é caracterizado, ele tem que ter um baixo custo. Então, nós vamos ter que mexer aqui na densidade, no N, no manejo fitossanitário, sempre visando um custo baixo, né? Sempre está com os pés no chão aqui. Aqui só mostrando na foto, aqui em 2019, né, em Minas Gerais, teve um complexo de doenças, né, manchas foliares e brusone, né, foi um abril muito chuvoso ali no início do ciclo, e parece que passou um dessecante no trigo, mas foi um complexo de doenças, né, que uma cultivar foi muito susceptível a esse tipo de situação, né? Então, acabou que a cultivar, não, até o momento, não tinha passado por essa situação, e quando passou, né, o produtor se deparou com essa realidade. Então, a brusone na espiga, a foto ao meio aqui, a brusone na espiga, né? Então, você tem uma condição aqui de uma cultivar susceptível, e um momento em que a brusone teve condições favoráveis a essa doença, então infectando aí, né, dando perdas aí de 70% a 80% da lavoura. E ao mesmo tempo também nós temos o déficit hídrico, aqui mais à esquerda, né, trigo praticamente não se desenvolvendo, nem fazendo a cobertura do solo direito, né. E, então, esse manejo do cultivo do trigo de sequeiro, ele vai se caracterizar por um manejo progressivo. Ele vai ser feito em função das chuvas, né? À medida que você vai tendo a previsão de chuvas, você vai incrementando esse manejo. Então, você plantou, né? Choveu bem, germinou, o trigo, né, perfilhou bem, tem uma previsão de chuvas, você faz a cobertura de N e a proteção, né? Passou mais tempo, o trigo desenvolveu, o N foi incorporado certinho, o trigo está com a sanidade boa, tem mais previsão de chuva, você programa outra proteção antes da chuva acontecer. Não? Então, quando você tiver essa previsão forte de chuva, né, iminente aí para a semana. Então, à medida que a chuva vai se desenvolvendo e vai aumentando o potencial de rendimento do trigo, você vai também incrementando o manejo, sempre com os pés no chão, né, visando esse custo baixo aí do cultivo. Por quê? Porque a qualquer hora também as chuvas podem parar, né, e o trigo não responder mais a esse incremento de manejo, né, pela falta de chuvas. Então, aqui vocês podem ver, né, aqui nas fotos, diferentes realidades das cultivares, né, diferentes cultivar, uma cultivar, por exemplo, aqui nessa foto à esquerda, né, uma cultivar mais susceptível a brusone, outra, né, não tão susceptível, mas pela época de semeadura, né? São épocas de semeadura diferentes, uma cultivar espigou primeiro, a outra espigou depois, né? E uma foi atingida por brusone, a outra não. Então, é importante no trigo sequeiro, então, fazer esse planejamento, né? Principalmente a escolha da cultivar, né, ver o potencial produtivo, ver se ela já performou aqui regionalmente, né, dados regionais próximos à propriedade, né, ver com o obtentor a qualidade desse material aqui na região, a tolerância a doenças, né, a seca, ao calor. E outro ponto importante aqui no planejamento do trigo de sequeiro é planejar a soja antes, né, a soja que vem antes do trigo, no talhão, vem antes do trigo. Então, é importante planejar o plantio dessa soja de modo que você aproveite ao máximo esse período de plantio da soja, né, para conciliar com a semeadura do trigo, né? Você vai aproveitar ao máximo esse período de chuvas aqui na nossa região. Aqui só um detalhe aqui que eu puxei junto à cooperativa aqui da Copadef, né? Aqui são as médias das 5 cultivares de soja mais produtivas de um concurso
que eles fazem, né? A cooperativa faz um concurso de cultivares, e vocês podem ver, né, a diferença de produtividade aqui de uma soja precoce para uma soja tardia, né? Para vocês verem a diferença dos sistemas, né? Para você estar entrando com milho safrinha, você tem que produzir uma soja aqui precoce. Então, a diferença que, às vezes, aqui, por exemplo, aqui em 2024, foi de 6 sacos, né? Mas em 2023, safra 2024, foi de mais de 10 sacos. Na safra 2023, 2022, 2023, foi de quase 20 sacos. Então, quando você coloca e planeja colocar o trigo no sistema, é importante o produtor ter essa conta, não só olhar a conta da soja e não só a conta do trigo, né? Olhar a conta do sistema. Então, o trigo vem entregando muito bem, entrando nessa janela aqui, permitindo, né, o cultivo de soja com um ciclo um pouco mais tardio e depois entregando ainda bons rendimentos. Então, é importante nos talhões que for o trigo, ficar bem, né, planejar bem essa soja, explorar bem o potencial da soja. Com relação à adubação e a correção do solo, né, é importante ter um solo corrigido, né, a acidez do alumínio em profundidade, né, uma saturação acima de 60%, né, para o trigo explorar bem as camadas profundas aí com o sistema radicular, ter uma relação boa aí de cálcio-magnésio, próxima a 3, 4:1, fazer a correção, né, com calcário e gesso, é a forma mais barata de estar atuando nessa tipo de correção. Ter uma fertilidade do solo equilibrada, né, o solo também livre de camadas compactadas, né, e o principal ponto-chave aqui é o boro, fazer essa correção do boro, que ele interfere na esterilidade masculina, pode causar o chochamento. Aqui, à direita aqui tem as informações de trigo triticale, então tem as tabelas de correção de acidez e de alumínio lá, então o pessoal pode estar consultando essas tabelas. Contudo, então, quando a gente tem os nutrientes, né, em níveis adequados, né, a gente vai fazer a adubação de forma a manter, né, a retirada dos nutrientes, de uma forma geral, baseada na produção. Então, seria uma adubação de manutenção. Para o fósforo e potássio, o fósforo, o teor adequado no solo está de acordo com o teor de argila. Então, nós fizemos essa tabela aqui de acordo com o rendimento esperado. Então, se a sua região aí tem um potencial, ou sua área tem um potencial para 3 toneladas, né, a cultivar também performance para isso, você vai estar entrando com 60 quilos de fósforo por hectare. Se você espera uma produtividade um pouco maior, de 4, você vai estar entrando com 70. E aqui com 5 toneladas, principalmente sul de Minas, essa região de Minas ali, que tem o maior potencial, vai estar usando 80 quilos por hectare. E o potássio, né, os níveis adequados de potássio são em função da CTC. Então, CTC menor do que 4, o nível adequado vai estar entre 31 e 40 miligramas de potássio, acima de 40 é considerado alto. Esse acima de 40 aqui é principalmente pelo fato de, se ele estiver acima, sendo considerado alto, você pode dividir essa adubação por 2, né? É indicado isso. E numa CTC maior do que 4, os limites são de 51 a 80, o adequado, e acima de 80 alto. Então, acima de 80 miligramas, pode-se aplicar metade de quando os níveis estão em níveis, de quando quando o potássio está em níveis adequados no solo. Então, se ele estiver alto, divide a adubação por 2. Em relação ao nitrogênio, né, nós fizemos essa tabela aqui, baseada principalmente em resultados de pesquisa do 404, né, chegamos a uma conclusão aqui que um nível total aqui de, no máximo, aplicar 50 pontos de N por hectare. Como eu falei, é importante estar de olho no custo,
né? Não quer dizer que possam ter respostas maiores que 50, podem, em anos, né, melhores para o trigo, pode, mas não é a realidade aqui da nossa região. Então, focar muito no custo e no risco, né? Principalmente por quê? Porque se não chover, a planta não vai aproveitar esse N. E se tiver excesso de chuva, além da pressão de doença, que você vai ter que estar aumentando o custo para controlar essas doenças, você também correndo o risco, né, com esse aumento de pressão de doenças, as cultivares também podem sofrer com acamamento. Então, é importante não estar abusando aí dessa adubação de nitrogenada em cobertura. É importante aqui aplicar o nitrogênio até 15 dias após a germinação, sempre com a previsão de chuvas, né? Você tem a previsão de plantou, né? Germinou bem o trigo, está se desenvolvendo bem, tem a previsão de chuvas, já faz a adubação nitrogenada em cobertura, né? Até 15 dias, mas ela pode ser feita até mesmo junto com o plantio, né? Você plantou, você já tem a condição favorável, tem boa previsão de chuva, né? Já pode fazer essa adubação nitrogenada. Eu sugiro você esperar um pouco até o trigo germinar bem, né? Começar a desenvolver bem para estar planejando essa adubação de cobertura. Né? Outras cultivares, é importante também consultar o obtentor, né? Ver o obtentor da cultivar para ver o que ele está recomendando para cultivar. Então, aqui nós fizemos essa tabela de acordo com o rendimento também esperado, né? Então, para até 3 toneladas aí, se não aplicar nada na semeadura, né? Fazer 40 pontos de N para estar conseguindo 3 toneladas, a gente indica também, sempre que puder, colocar pelo menos 10 ou 20 quilos na semeadura. Outro ponto importante também é que nós temos publicações, né, voltadas para para essas recomendações de sequeiro e também do irrigado. Todas essas informações estão nessas publicações. Com relação à época de semeadura, né, como eu falei, é sempre importante tá consultando os ARC, né, porque é a base de seguro agrícola. Nossa sugestão, né, como uma época boa de semeadura de sequeiro aqui para o DF, Goiás, é entre 5 de março e 25 de março, né, podendo se estender um pouco mais para Minas Gerais, até o dia 10 de maio, 10 de abril, se estender um pouco mais aí nas regiões de Minas Gerais, né? E só um parênteses aqui, o 404, né, ele é um material mais tolerante à seca, ele tem que ser posicionado um pouco mais para o final da janela, né, como a gente vê aqui embaixo, né, dentro dessa janela aqui, a gente considera um ponto de corte aqui do dia 15 do 3, né, um ponto-chave aqui de virada, né, da semeadura. Então, antes do dia 15, né, dê preferências para cultivares mais tolerantes à brusone e às manchas foliares, né, dê essa preferência. E após o dia 15, cultivares mais tolerantes à seca. Por exemplo, né, o BRS 404, que é um material bastante tolerante à seca. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, a mesma área, vocês podem ver aqui, plantada no dia 19 de 3 de 2020, produziu 55 sacos, né, e em 14 de 3, né, até um pouco antes dessa semeadura, né, não produziu nada. Foi um ano que choveu muito pouco, né, final de março, abril, choveu 50 milímetros em 2016, então praticamente não foi possível colher nada. Então, é importante, dentro dessa janela de semeadura, estar fazendo o escalonamento de cultivares ou de semeadura, né? Para você estar explorando essa janela
de semeadura aí. Então, por exemplo, se vamos supor, a chuva se estendeu mais para o final da janela, né, e você tem cultivares plantados nessa época, esses cultivares vão performar melhor do que materiais plantados mais cedo, que vão sofrer mais com doenças, né? E, ao mesmo tempo, também, se a chuva cortar cedo e você tem materiais plantados dia 5, dia 10 de março, esses materiais vão performar melhor do que materiais plantados, né, adiante na janela de plantio. Então, é importante você ter as duas opções, né, fazer as duas opções na propriedade. Fazer um plantio pode ser uma só cultivar plantado em duas épocas diferentes, ou você pode também fazer cultivares com ciclos diferentes, né? Mesmo plantado mais cedo, fazer uma cultivar, né, um pouco mais precoce e uma cultivar um pouco mais tardia, para que em um momento de pressão de doenças, né, ou do clima, né, está interferindo aí né, cortando a água, você ter não está afetando sua lavoura de um modo geral, né? Aí parte da sua lavoura vai estar numa condição e parte em outra, e você se sair melhor aí numa média no rendimento de grãos. Então, é importante semear mais de uma cultivar, se conseguir semear mais de uma cultivar, né? Ver o ciclo, a resistência a doenças, a seca, ao calor, ou, né, semear diferentes datas dentro dessa época indicada, né? Talhões, né, em diferentes fases de desenvolvimento, né? Isso é importante para não estar, como eu falei, essas condições estar interferindo de um modo geral na sua lavoura. Bom, gente, agora virando a chave, nós vamos falar um pouco do trigo irrigado, né, que é diferente aqui do trigo de sequeiro, como eu já venho abordando aqui algumas características, né? Então, vamos virar a chave aqui um pouco para o trigo irrigado. Bom, o trigo irrigado, então, como eu falei, ele é caracterizado por ser um sistema diverso aqui na região. Então, você vai encontrar, né, antes da implantação da cultura do trigo, você pode encontrar lavouras de grãos, HFs, né, fibras, e dentro disso o solo em diferentes condições, né, revolvido ou não revolvido, plantio direto, restos culturais de diferentes formas, né. Então, é um sistema que ele traz uma alta variabilidade de situações. Então, dentro disso, o produtor, então, ele tem que ver qual que é o objetivo dele estar colocando o trigo no sistema, né? Não só pela rentabilidade, né? Até porque a maioria dos produtores colocam o trigo no sistema para estar fazendo uma rotação de culturas, né? E performando melhor as áreas de pivôs para outras culturas. Então, é importante ter esse objetivo em mente para, a partir daí, né, traçar toda né, traçar a sua estratégia aí para estar produzindo esse trigo da melhor forma possível, né? Escolhendo a cultivar, o manejo, né? Se você vai para um manejo mais alto ou um manejo mais baixo, né? O que a cultivar tá exigindo aqui, vai se comportar ali na área. E esse trigo, ele é indicado aqui na região, em regiões acima, né, em áreas acima de 500 metros de altitude, né? As condições são favoráveis, né, a altos rendimentos, né? Como eu falei, não é incomum, né, se produzir aqui 130, 140 sacos por hectare, né? É uma produtividade até relativamente comum. Mas para isso existe um alto investimento para conseguir esse elevado rendimento de grãos. Os principais desafios são o acamamento, né, e o manejo de doenças e plantas daninhas, né? Manejando manejando o acamamento na cultura talvez o principal
causa de prejuízos aqui na nossa região. E a principal característica do manejo do trigo irrigado, diferente do sequeiro, é que ele pode ser programado, né, de acordo com as características da área do pivô, né, do pivô central, mas o produtor tem um maior controle do ambiente, né, então você pode já ir planejando bem as aplicações, né, por quê? Porque tem pontos chaves da lavoura de trigo que exigem entradas, como o controle, por exemplo, o controle fitossanitário da Bruzone, existe um time de aplicação, o regulador de crescimento, também existe um time de aplicação. O N, em cobertura, ele tem um tempo para você fazer ele, né, dentro da lavoura, né, até 15 dias, então tem implicações, tem time, então é importante não deixar essas aplicações acumularem, por exemplo, com o controle de plantas daninhas. Pode ser que você tenha num momento que você tenha que fazer 3, 4 aplicações num intervalo curto de tempo, e isso a gente percebe aqui na região, tem gerado algumas fitos nas lavouras. Então, é importante estar planejando previamente essas entradas nas lavouras. Então, para se obter esse elevado rendimento de grãos, você tem que conciliar, né, vários fatores têm que estar em equilíbrio, né? Ver se a área tem potencial, né? Ver se a área é homogênea, tem uma fertilidade equilibrada, né? Sua irrigação também é homogênea, a época de semeadura, né? Ir para a época de alto potencial de rendimentos, a cultivar, ver se a cultivar tem potencial genético, né? Tem manejo fácil para você estar conseguindo esses altos rendimentos, né? É importante seguir as indicações de cultivo dessa densidade, né? As indicações de cultivo da cultivar, né? Cada cultivar tem uma densidade indicada, uma dose de nitrogênio, né? O time certo do regulador de crescimento, né? Tá entrando, né? Fazendo a proteção de plantas aí no momento ideal aí contra pragas e doenças, né? Então ter, né, toda essa gama de fatores aí bem equilibrado, né? Aqui nas fotos vocês podem ver, né, áreas de lavouras irrigadas, né? A foto abaixo aqui, uma área de cascalho. Então, o produtor já tem que ver que é uma área que já não tem tanto potencial para estar alcançando, né, altos rendimentos. Então, ele já tem que ir direcionando o seu manejo, né, para um manejo um pouco mais abaixo, né, para não estar correndo o risco, né, de investir muito e colher pouco. Aqui é uma foto acima, né, áreas com fitos, né, só exemplificando, né, uma área onde tem uma fito aí com produtos, né, podem ver, notar, né, que causou áreas mortas dentro da lavoura do pivô central. Então, é importante, né, ter esse objetivo aí em mente, se você tem esse potencial para estar produzindo trigo com alto rendimento. Do planejamento, então é importantíssimo aqui no sistema irrigado a escolha do cultivar, principalmente levando em consideração o ciclo. Por quê? Porque o ciclo ele está envolvido, né, com o gasto de energia e água, que é um dos principais gargalos do cultivo irrigado aqui na nossa região, né? Tem anos que a água é um problema, né? A energia hoje não está barata, então quanto o material entregar em menos tempo, né, melhor, né? E para isso nós temos, né, diferentes cultivares aí no mercado, né? Ver o potencial produtivo, como eu falei, sempre é importante ver dados regionais, né? Se a cultivar já entregou bons rendimentos ali na região onde se quer produzir, né? Ver a qualidade, né? Ver junto ao obtentor a qualidade da cultivar, qual a qualidade que ela está entregando na região,
né, a tolerância ao acamamento, isso é importante aqui no irrigado, né, tem cultivares, né, com diferentes níveis de tolerância ao acamamento, aqui na foto aqui à direita vocês podem ver, né, uma cultivar em pé e a outra totalmente deitada, né, então tem vários níveis de tolerância ao acamamento. Planejar o ciclo das culturas anteriores de modo que a sua janela, de modo que a janela encaixe com a janela de melhor, né, de maior potencial para o trigo, né, ali de maio, né, e o regulador de crescimento, como eu falei, não deixar para a última hora a aquisição do regulador de crescimento junto às revendas. Em relação à correção e adubação, né, como eu falei também para o sequeiro, mas aqui no irrigado é importante ter uma fertilidade homogênea, né, e equilibrada, de modo que o trigo venha, a lavoura, né, ela se desenvolva de forma homogênea também, né, porque isso vai refletir, como eu falei, lá na eficiência do regulador de crescimento, né, ter um solo livre de camadas compactadas, né, aqui uma trincheira aqui à direita, né, uma trincheira que a gente fez na lavoura de trigo irrigado, a gente conseguiu ver lavouras, raízes de trigo aqui a mais de 1,5 metro de profundidade, né? Tem uma saturação de bases acima de 60%, e novamente o boro, né? O boro é importante tanto no sistema sequeiro como no sistema irrigado, para evitar essa esterilidade masculina. Em relação aos nutrientes, né, na base, né, é importante fazer a adubação de manutenção aqui, só mudando um pouco os níveis adequados de fósforo no solo, são um pouquinho acima do irrigado, né? E a gente fez também essa tabela em relação ao rendimento esperado, né? Então, quando você se espera de 6 a 7 toneladas, usar 95 quilos de fósforo de P2O5 por hectare. Acima de 7 toneladas, usar 15 quilos de P2O5 por tonelada adicional de grãos que o produtor deseja, né, que ele tenha potencial para produzir, né, se ele tem áreas que ele conseguiu já produzir 8 toneladas, 7 toneladas e meia, 8 toneladas, 8 toneladas e meia, então, está colocando, acrescentar 15 quilos de P2O5. E o potássio, está usando aí em níveis adequados 60 quilos de potássio, e se tiver alta aqui, né, acima de 80 miligramas por decímetro cúbico, pode estar dividindo essa dose por 2, né, pela metade. E também acrescentar 10 quilos após, né, acima de 7 toneladas aí por hectare. Em relação ao nitrogênio, né, aqui um ponto-chave aqui no irrigado, né, porque são altas doses, né, de nitrogênio também para se produzir esse rendimento elevado. É importante estar colocando também esse N até 15 dias da germinação, né, porque o trigo, quando ele começa a alongar, aqui vocês podem ver a foto aqui à direita, quando ele começa a alongar ali por volta de 30 e poucos dias, ele já está praticamente com o seu potencial definido, né? A espigueta já está formada. Então, dentro desses 30 dias, é importante a condução da lavoura estar livre de fitos, né? Ter esse manejo bem certinho, né? Para a lavoura estar chegando bem uniforme aí. E o redutor de crescimento, ele vai ser aplicado justamente aí um pouquinho antes ou durante esse alongamento, né? Durante o início do alongamento, justamente nesse período. Então, antes da aplicação do regulador de crescimento, a lavoura tem que vir, né, bem uniforme para que o regulador de crescimento possa performar. E a aplicação do nitrogênio é importante nesse sentido, né? Em relação ao N tardio, é uma
pessoal, né, uma demanda que o pessoal de pesquisa, que o pessoal tem feito para a gente, contudo, em nível experimental, a gente não tem conseguido ver esse aumento de rendimento em aplicações de N tardio. Contudo, essas aplicações podem ser feitas principalmente em áreas bem desuniformes, né? Esse N pode ajudar essas áreas a performar um tiquinho melhor, ou áreas que você teve alguma perda de área foliar, principalmente por fitos, né? Então, você pode ter colocar o N um pouco tardio, você pode ter essa, né, essa resposta. Então, se você teve um problema de fito ali, e não deu para colocar o N naquele momento adequado, você pode estar colocando o N um pouquinho mais tardiamente e ter essa resposta aí de melhorar o rendimento de grãos aí na lavoura. Por quê? Porque se você considerar que praticamente não terá chuvas durante maio, né, junho, julho, agosto, né, principalmente aqui no início, onde é feito o plantio e a adubação nitrogenada, né, a gente considera que a perda de N é muito pequena, porque é um sistema praticamente fechado. Você irriga, incorpora o N e o N vai estar ali à disposição para a planta. Então, até 15 dias, né, ali da germinação, você praticamente não vai ter perda desse N. Então, esse N vai estar ali disponível para a planta. Então, se você já colocou todo esse N desde o plantio até até 15 dias após a germinação, esse é um intervalo que você pode estar colocando esse N, né, até 15 dias da germinação. Mas desde que plantou, você já pode estar colocando esse N. Tem produtores que preferem colocar o N, né, próximo ao plantio, para depois estar a área, né, mais fácil de estar fazendo o controle de plantas daninhas, né, e de outras aplicações, né, de produtos, do regulador de crescimento, por exemplo, né. Então, assim, tem produtores que preferem antecipar um pouco o N e deixar essa janela mais livre para as aplicações. É importante, né, deixar em um intervalo de 3 a 5 dias da aplicação de herbicidas, né, perto do N, né, não está aplicando herbicidas perto do N. Aqui só uma área importante, a importância aqui da distribuição uniforme da aplicação de nitrogênio, né? Aqui é incomum, não é muito incomum a gente ver essas áreas, né? Acamamento entre corredores, né? Onde pode estar acumulando N, né? Sobreposição de aplicação de N, e ao mesmo tempo também pode o redutor não estar chegando a essas áreas, né? Então é importante estar sendo feito esse diagnóstico quando tem esse tipo de situação nas lavouras. A época de semeadura, né, como falei, é importante consultar o ZAC, de 11 de abril até o dia 6 de maio, aí vai depender da região, do município, né, mas o ideal, né, que a gente considera de maior potencial para rendimento de grãos, que a lavoura vai se desenvolver na melhor época, que o plantio seja feito aqui de dia 5 ao dia 20 de maio, né? Considerando esse intervalo, né, se for plantar antes, né, preferir cultivares com maior tolerância à brusone e à mancha, que esses materiais vão estar mais susceptíveis ao calor no desenvolvimento, né, e podem acelerar o ciclo e perdendo o rendimento de grãos, né. Então, se você vai planejar uma lavoura para plantio dia 15, 20 de abril, então já colocar em mente que o potencial de rendimento de grãos pode não ser tão grande como o desejado para aquela cultivar, porque ela vai sofrer com calor no início do ciclo, ela vai adiantar ciclo, ela vai adiantar um pouco esse ciclo e perder rendimento. Ao mesmo tempo que o plantio após o dia 20 de maio, o material pode sofrer com chuva na colheita, né, plantar muito tarde, e calor no enchimento de grãos. Então, preferir cultivares com maior tolerância à germinação na espiga. Aqui só colocando, né, a foto aqui em 2012, trigo plantado em abril, né, a brusone com
100% de perda, né? Não é que a lavoura está seca para colher, não. Vocês podem ver que a planta está verde na base, né? Então, é a lavoura que teve 100% de perda. E a germinação na espiga também é um problema que também cai drasticamente a qualidade do trigo. Então, voltando aqui ao ponto, talvez o ponto-chave aqui da lavoura do trigo irrigado, que é a aplicação do regulador de crescimento, né? Ele é o Trinex APAC etílico, né? Ele reduz o porte, fortalece a planta e com isso ele reduz o acamamento. A aplicação é feita no primeiro nó visível, né? Com 0,5 litros por hectare. Então, é importante dar um intervalo de 5 dias de outras aplicações, né? Principalmente herbicidas também, é muito sensível a aplicação do produto. Não aplicar em plantas sob estresse, né? Como falei. Sem recomendação de adjuvantes, não deixar a poda pronta de um dia para o outro. E outro ponto aqui também chave, voltar com a irrigação apenas 2 a 3 dias após a aplicação, que o produto pode lavar um pouquinho e perder eficiência, né? Temperaturas, da preferência para aplicações de temperaturas amenas e pouco vento, né? E sempre usar a densidade e o N adequados a cultivar, né? O excesso e a desuniformidade da lavoura compromete a eficiência do regulador de crescimento. Aqui à direita, vocês podem ver plantas com densidade adequada, né? E plantas coletadas em densidades elevadas, né? Densidade elevada. Pode notar que as plantas com densidade elevada já estão maiores, né? Estão estioladas, né? Já perderam estrutura. Então, essa planta, ela vai estar, lavouras, né, com essa planta já vai estar mais suscetível ao acamamento, mesmo com a aplicação do redutor. Então, nessas lavouras, o redutor já não vai ter tanta eficiência. E o detalhe do surgimento do primeiro nó, pode ser visto aí nas plantas, né? E acima uma área camada. A área camada, quando o acamamento ocorre aí no início do enchimento de grãos, né, o prejuízo é grande aí produtor, não só no rendimento de grãos, mas também na qualidade dos grãos colhidos. Bom, em relação à irrigação, né, é o último recurso para estar controlando o acamamento, então é importante vir com a densidade, né, com a escolha do cultivar, a densidade, o nitrogênio e o regulador bem ajustadinho, né, para você não ter que abrir mão da irrigação para estar controlando o acamamento, né, mas se você estiver com pivô começando a acamar o trigo, é importante começar a reduzir as irrigações, né, é melhor do que você acamar o trigo. Então, principalmente na época de enchimento de grãos, ter cuidado com as irrigações que são pesadas nessa época, né? Então, se tiver muito vento, né, às vezes é importante estar o pessoal olhando lá o pivô, se ele começou a acamar, né? Se ele começou a acamar a lavoura, né? Desliga o pivô, né, desliga a água do pivô, avança o pivô um pouquinho para uma área que não esteja acamada, religa, né, e vê se está acamando. Se continuar acamando, né, deixa a irrigação para outro dia, né? Às vezes, numa noite só, com a ajuda do vento, né, o vento no mesmo sentido da irrigação, você pode acamar um pivô inteiro. Então, um prejuízo danado, né, numa noite só de irrigação. E um ponto aqui importante é que a Embrapa, aqui no site da Embrapa Cerrados, nós temos um programa gratuito de monitoramento da irrigação, onde o produtor pode estar calculando a sua irrigação, principalmente para quem não assina os programas aí de irrigação, né, privados. Então, nós temos esse programa gratuito, ele é baseado em mais de 30 anos de pesquisa da relação solo, água, planta, atmosfera, e permite estimar com confiabilidade essa lâmina de irrigação. E muitos produtores gostam de usar o programa. Então, fica uma dica aí para quem não tem uma referência de irrigação
para a cultura do trigo. Bom, aqui só, né, falando então das nossas publicações, né, tudo isso que eu falei, tanto para o sistema sequeiro como irrigado, ele está publicado, né, aqui para o sistema sequeiro, né, às vezes voltada para cultivar, como o 404, ou as cultivares irrigadas, né, para o sistema irrigado. Então, nós temos várias informações publicadas aqui que estão disponíveis aí online. Bom, gente, aqui já chegando então no final, né, do que a gente tinha para passar para vocês, só, né, fazer algumas considerações, né, o trigo, né, uma excelente opção aqui para rotação aqui na nossa região, né, ele vem trazendo inúmeros benefícios, né, como, né, na rotação com controle de pragas e doenças, né, ajudando no controle de pragas e doenças, rotação através da rotação, né, o uso de princípios ativos de herbicidas, né, diferentes, ajudando no manejo de plantas daninhas. Então, o trigo vem entregando muitos benefícios aqui para o produtor na região. Né, outro ponto que é importante seguir as orientações de cultivo e de cultivar dos obtentores aqui para a nossa região. Como falei, o trigo aqui no Cerrado ele é um pouco diferente do trigo cultivado no Sul. Então, dentro desses dois sistemas, né, dentro do sequeiro, do trigo sequeiro, então é importante, né, a escolha do cultivar, né, dentro da época de semeadura, né, fazer escalonamento da cultivar ou das cultivares dentro da época de semeadura. Né, o manejar esse trigo de acordo com as precipitações, né, de acordo com a previsão do tempo, né, e sempre com os pés no chão, focando num custo baixo, né, devido aos riscos de veranico, e déficit hídrico ou chuva muito intensa aí no início do cultivo. Já o trigo irrigado, é importante focar, né, no objetivo né, que o produtor, né, tenha do sistema. Qual que é o objetivo de estar colocando o trigo no sistema, né? É só para rotação? Não, eu quero rentabilidade, não, eu quero performar, eu quero altos rendimentos, né? Não, eu quero, minha barragem não vai ter muita água, então eu vou colocar o trigo ali para um baixo rendimento, né? Eu não sei se eu vou ter água suficiente para o ciclo. Né? Então, você vê esse objetivo, né? Eu sou produtor de hortaliça, né? Minha área tem essas características, então eu vou adubar menos, né? Meu trigo aqui exige menos adubação, mas eu tenho um problema com camamento, então você vai jogando tudo com essas informações, né? Diminuindo um fator, aumentando o outro, para você estar performando esse trigo da melhor forma possível, né? A aplicação do regulador de crescimento, do redutor de crescimento é o ponto-chave para obter altos rendimentos, né, junto com a adubação nitrogenada, né, mas sempre de olho no acamamento, que é o principal, talvez o principal desafio aqui do trigo irrigado, né, sempre está, né, jogando um pouco ali com a densidade, com o nitrogênio, com a irrigação, né, conciliado com o regulador de crescimento para que o produtor possa chegar no final, né, com a lavoura, né, com alto potencial, né, não é que é sem acamamento, mas com pouco acamamento, né, que não atrapalhe a colheita, né, e que não atrapalhe o enchimento de grãos. Então, tudo isso é importante estar sendo, né, considerado. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, né, então, um abraço aí a todos e a gente fica à disposição aqui na Embrapa Cerrados para as dúvidas que possam estar ocorrendo, né, dentro dos canais de comunicação da empresa. Obrigado.